contribui. Eu quero cumprimentar a todos com a paz de Jesus, amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Jesus. Glória. Glória, glória a Deus. Glória, Senhor. Aleluia. Quem achou, diga amém. 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 Diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a Ensinar. até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis Testemunhas. Como que vamos testemunhar de algo que não vimos, não experimentamos, não sentimos? Testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para elevar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Pode sentar? Meu Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, estamos diante dessa palavra que é fiel e verdadeira. Palavra essa mais pura do que qualquer água cristalina. Palavra essa que tem poder de libertar a vida do mais vil pecador. Palavra essa que revigora as forças daqueles que estão cansados. Palavra essa que nos transforma dia após dia. Olha para o seu irmão do lado, vê se ele não tem um semblante de Cristo sobre a face dele, porque a palavra trouxe transformação para essa pessoa que está aí do seu lado. Pois bem, olhamos nós para essa palavra e fizemos a nossa primeira leitura no livro de Atos dos Apóstolos, ou também conhecido como Atos do Espírito Santo. Vemos que Lucas, ele procura pôr uma ordem cronológica dos fatos que sucederam sobre a vida de Jesus. Lucas, ele trata e procura diligentemente compilar, escrever, registrar acerca de Jesus, a qual ele ouviu falar através da boca do apóstolo Paulo. E tudo, em algumas partes, pelo menos no começo do
livro de Atos, foi descrito pelo apóstolo Paulo e pelos discípulos que ali estiveram. E ele procura pôr em ordem cronológica e endereça essa epístola ou essa carta para um homem chamado Teófilo. Teófilo era um homem influente naquela época na sociedade romana. Vemos que Lucas, ele é muito detalhista. Lucas, diferente dos demais discípulos, ele era um homem estudado. Ele era doutor, era médico. Então Lucas, ele tinha uma linguagem mais refinada. Lucas, ele tem detalhes no livro de Lucas que não tem nos outros evangelhos. Lucas descreve acerca da infância de Jesus. Tu não vê esse relato nos outros evangelhos. Lucas, então, ele procura diligentemente. Lucas também foi conhecido, ou foi considerado como um grande historiador da época. Agora, ele relata sobre o ministério de Cristo, ou o finalzinho do ministério de Jesus. Sabemos que Jesus veio de uma promessa dada por Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6 fala que viria de uma virgem e ela conceberia e daria à luz um filho. Só que esse filho, ela estava gerando Maria, era o filho da promessa. Não foi um filho de uma conjunção carnal, foi o filho da promessa. O que me chama a atenção é que nos nossos dias o esfriamento espiritual tem tomado conta das nossas igrejas. Isso é cumprimento da palavra. Isso a Bíblia afirma, e se não acontecesse, a palavra de Deus seria mentirosa. Eu me recordo das palavras do apóstolo Paulo que dizia: ó insensato Gálatas, eis que eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que me chama a atenção nessa noite é que muitos de nós entramos dentro da casa do Senhor, talvez com tantos problemas que sucedem no dia a dia, com tantas lutas, com tantas provas, mas nessa noite é noite do Espírito Santo gerar em nós um coração missionário, ou a chama missionária dos nossos corações. O que me chama a atenção é Lucas capítulo 24, estavam dois discípulos caminhando. O que me espanta é que eram discípulos, estavam com o mestre, mas não reconhecendo o mestre quando apareceu eles no caminho. E eles falaram: porventura o nosso coração não ardia enquanto ele falava da palavra. E eu profetizo nessa noite que o Espírito Santo de Deus vai gerar em nós um coração missionário, uma chama missionária. Depois da sua mão, receba nessa noite. Glória a Deus. Glória. Maria tem a sua gestação. João capítulo 16, uma coisa muito interessante, que a mulher sente muito dores de parto, mas quando ela tem o prazer de ter um filho em seus braços, ela esquece da dor pela alegria de ser gerado um filho. Eu entendo que nesses últimos tempos é tempo de dores, é tempo de sofrimento, é tempo de luta, mas irmãos, a promessa de Deus está dentro de nós sendo gerada é maior do que a luta, do que a prova, do que as tribulações, porque o que espera a igreja não é só nesse reino, não. Se esperamos somente nessa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. O que espera a igreja aqui na terra é a obra missionária, e que depois da obra missionária é o reino do céu. Jesus cresce, Lucas relata Jesus aos 12 anos. Relata no começo, vou encurtar um pouco. E Jesus, no meio dos doutores, foi a Jerusalém, como de costume todo bom judeu, na festa ia a Jerusalém. Só que na volta, caminho de um dia, perceberam que Jesus não estava mais entre os seus parentes.
Imagina uma mãe desesperada, cadê Jesus? E conjecturando, eu posso imaginar em Jerusalém aquele pessoal, né? O vaso de azeite, ó, tá na promoção. A bombinha, vem 2 por 5. Assim, a gente passa na rua, 2 por 5. Ó, promoção agora, 3 por 20. Vamos. Imagine Maria deslumbrada, observou muito o que estava ao redor, esqueceu do principal que era Jesus. Será que não é o relato da nossa vida, da nossa história? Estamos tão ocupados com as coisas dessa terra que Jesus tem ficado e temos esquecido dele. Meu Deus. E quando volta, Jesus estava no templo, falando com doutores, ensinando doutores, a ponto de doutores estarem admirados pela sabedoria daquele menino. Mal eles sabiam que aquele menino não era qualquer menino. Mal eles sabiam que aquele menino era a promessa de um Salvador. Mal eles sabiam que aquele menino era a promessa de resgatar Israel, resgatar a humanidade. E Deus sabia, João capítulo 1, versículo 11, que ele veio para os seus não receberam, mas aqueles que receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem já recebeu o poder nessa noite? Aleluia! Caminhando mais um pouco. Aleluia! Caná da Galileia. É uma festa. Convida Jesus e seus discípulos. A primeira manifestação de Jesus. O primeiro milagre de Jesus. Ele transforma a água em... Desse jeito, meu filho, não transformou nada. Ele transforma a água em... Vinho. O costume judaico era que uma festa de casamento demorava, em média, 7 dias. E se houvesse falta do principal da festa, era uma vergonha para o noivo, era uma vergonha para a festa, era vergonha para aqueles que estão administrando a festa. E quando Jesus chega, havia 6 talhas de pedra, cada um cabia mais ou menos 42 litros de água. Ele diz: enchei, mas antes Maria falou assim: está vendo aquele ali? Escute ele. Está vendo Jesus? Escute ele. Aleluia. Quer ser bem sucedido? Escute o mestre. A festa que seria um fracasso só foi um sucesso porque deram ouvido ao mestre. Aleluia! A obra missionária só é uma obra de sucesso quando demos ouvido e atenção às orientações do mestre. Agora, quando chega aquela água que é transformada em vinho, o mestre sabe, experimenta. Rapaz, como vocês puderam fazer isso? Estou falando minhas palavras. O melhor vinho deixaram por último. O melhor vinho só Jesus pode dar. A verdadeira transformação só Jesus pode dar. Só Jesus consegue transformar água em vinho, ou seja, o homem pode ser mais que um pecador. A água pode ser mais suja que tiver, porque era a água da purificação. A água foi transformada em vinho. Jesus transforma e tem poder de transformar a vida de um ser humano. Aleluia! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Mas isso aí não tem jeito. Para Jesus tem. Seguindo mais um pouco, Jesus dá instrução aos seus discípulos, fala das parábolas, faz milagres, traz ensinamentos. E no final ele diz que seria crucificado. Quando Jesus seria crucificado, tudo para que se cumprisse o que estava escrito e predito pelos profetas, tudo o que estava predito aconteceu. Iriam tirar a sorte com as vestes de Jesus. Jesus iria ser crucificado entre 2 ladrões. E tudo aquilo sucedeu. Sendo que
Jesus disse para os seus discípulos: vai para a Galiléia e ali me vereis. E Jesus, quando nós sabemos que houve um grande sofrimento, tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu já quero profetizar a tua cura nessa noite. Aleluia. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E agora Jesus entrega o seu Espírito. E agora, os discípulos tentaram voltar a pescar. Jesus aparece a eles. Maria Madalena foi ao sepulcro. E a primeira aparição de Jesus foi essa mulher. Era uma mulher considerada antigamente uma mulher imunda. Mas quando Jesus transforma, a coisa é diferente. Aleluia! Aleluia! Glória! Até hoje, quando eu passo aqui, Antônio Carlos, o Camburão, é um antigo Camburão, agora é um grande homem de Deus. Aleluia! Aleluia! Simão é leproso, mas ele não estava leproso, Jesus curou, mas ficou a fama. O bom é quando a pessoa olha quando você era lá atrás. E olha para você, eu disse verdadeiramente, Jesus mudou a vida dele. Eu quero essa transformação para a minha vida. Aleluia! Aleluia, Deus! Seguindo Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vem dizer que, como eu falei anteriormente, ele fez esse tratado para falar tudo que Jesus fez e ensinou. Então Jesus não somente ensinava, mas ele fazia. Isso me chama muito a atenção. Aleluia, Jesus! Porque ensinar é fácil, falar é fácil, agora fazer que é Deus Santo! Comi o ovo do livro, na minha boca era doce, mas quando experimentei, era amargo. Há coisas que para falar é doce, mas quando você experimenta na pele, tu vai ver que é amargo. Aleluia, Jesus! Olha agora para Atos dos Apóstolos, para a promessa do Pai, dizendo para eles: olha, ficai porém na cidade de Jerusalém, Lucas 24, 49, até que do alto seja revestido de poder. Jesus é assunto aos céus, e Jesus aparece durante os discípulos 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Jesus morre na Páscoa. Na Páscoa, o Pentecoste, eram 50 dias. Então, 40 dias, Jesus aparece, vai para o monte, é assunto aos céus, e a promessa se cumpre, daria 10 dias. Quantos dias? 10. Então, preste atenção, matemática assim. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13 em diante, diz assim: e foi visto por mais de 500 irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tinha quantos? Quase 120. A gente costuma falar, mas está escrito quase 120. Cadê o resto? Será que voltaram para pescar? Glória. Mas aqueles que perseveraram receberam a promessa. Glória! Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E veio do céu como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas que é partidas como que de fogo. Aleluia. Tu crê na promessa? Aleluia! Aleluia! A promessa se cumpre para quem persevera, para quem obedece, para quem aguarda, para quem busca, para quem jejua. A promessa de Deus, ela se cumpre. Glória a Deus! Capítulo 2, a descida do Espírito Santo. 3, Pedro e João pregando, indo para o templo, a porta chamada Formosa, e todos nós sabemos do coxo.
Olha para nós, não tem prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta aí. Irmãos, hoje em dia estamos vendo, não nos falta prata e ouro, mas o que temos, te damos, está escasso muitas vezes de vida. Por quê? Porque quando há distanciamento do treinamento espiritual, a perda da autoridade espiritual, e quando se perde a autoridade espiritual, nada acontece no reino espiritual. Aleluia. Mas quando nós estamos debaixo das potentes mãos de Deus, aleluia, a Bíblia diz assim, que os sinais seguirem aos que? Tu crê? Então pode orar que o demônio vai sair, pode orar que a enfermidade vai bater em retirada, pode orar que Deus vai fazer milagre, pode orar, levanta a tua mão nessa noite, eu profetizo a unção de cura, a unção de libertação, nós somos livres, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Correndo agora para Atos do capítulo 7. Glória. Paulo consente na morte de Estevão e deposita as vestes aos pés de Saulo. Este homem começou a falar desde Abraão, os patriarcas, Moisés. Todo mundo, quando prega que a pessoa gosta, não é maravilha, né? Amém. Falamos sobre o nosso pai Abraão. Mas quando falou que quais são esses circuncisos de coração, acabou. Ungiu os dentes. Só que um detalhe que me chama a atenção é: ele foi apedrejado, mas ele viu o céu aberto. E Jesus assentado na destra de Deus. Louvado seja. Só que Jeová já estava de olho naquele moço. Já estava olhando aquele moço. E esse, irmão, quanto mais difícil é o que mais Jeová gosta de pegar. Quanto mais dá trabalho, esse aí que Jeová gosta. Ele vai ter os sacerdotes, todos nós convencemos. Pede carta ao sacerdote para ir a Damasco, para que se tivesse algum daquela seita, ele pudesse prender. Só que o mais valente bateu de frente com ele. E a Bíblia diz que caindo por terra, Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, Saulo, duro é para ti lutar contra a minha vontade. Glória. Ananias, primeiro Saulo, entra na cidade que eu vou te orientar o que o senhor vai fazer. O que me chama a atenção é que Saulo já estava 3 dias orando, em 3 dias de convertido já teve a visão, e estava 3 dias de jejum, não comeu e nem bebeu nada. É o texto que fala, não sou eu. Irmão, que conversão instantânea, que obra do Espírito Santo na vida deste homem. O que me chama a atenção na vida de Paulo, que Paulo, Ananias ora por Paulo, as escamas caem dos seus olhos, e Paulo tenta pregar, muitos ficam receosos. Paulo se distancia para a Arábia, ficando 2 anos, depois retorna novamente para Damasco. O que me chama a atenção é que a obra missionária não é de qualquer jeito. A obra missionária requer que você tenha pelo menos o mínimo de conhecimento da Escritura Sagrada. Aleluia. Irmãos, é vergonhoso falar isso, mas já perguntei pessoas que se dizia ser de ministério
Onde é que está escrito que Deus amou o mundo dessa maneira? Eu não sabia. Coisa básica. Para ser missionário tem que ter pelo menos o básico, tem que ter pelo menos um conhecimento da palavra. Aleluia. Irmãos, eu já peguei judeu na rua, já peguei espírita, testemunha de Jeová. E tem pessoas que têm uma lábia terrível. Se tu não tiver pelo menos o mínimo de conhecimento, tu fica perdido. Meu Deus. Então, o primeiro tópico para ser um bom missionário é não ir despreparado, é buscar conhecimento da palavra de Deus. Glória. Glória. Glória a Deus. Segundo tópico, vou falar pelo menos de 7. Isaías capítulo 6, põe aí para mim, Davi. Aleluia. Põe para mim, Davi, Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Já estou fechando. Glória a Deus. Primeiro tópico, segundo tópico, está atento ao chamado de Deus. Tem gente que está na casa, mas ainda não sabe o chamado que ele tem. Tem gente que aceitou Jesus, está cantando no coral, está tocando, está pregando, mas não sabe o chamado que Deus tem na vida dele. Pode botar ali. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Isaías era usado por Deus já, mas ele tinha uma patente com o primo dele, Uzias. Mas quando morreu Uzias, ele contemplou a glória de Deus e reconheceu o seu estado. Não é simplesmente por estarmos aqui que nos garante alguma coisa. É importante a comunhão, é importante congregar, mas não é o suficiente. Isaías, depois que o primo morre, ou um descaratinho, ele contemplou a glória de Deus e viu: não, eu estou no meio de um povo de impuros lábios, e meus lábios estão impuros. E Deus falou: Serafim, pega o antenaz, pega uma brasa, toca nos rabos do profeta. Irmão, eu não sei o teu estado nessa noite, mas eu profetizo que o antenaz do céu, hoje vai pegar uma brasa e vai tocar no teu lado, porque nós queremos que tu profetize. Aí Deus pergunta: quem me enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, quem pode dizer nessa noite? Aleluia, eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro, Glória a Deus. o chamado de missões é para todos. Não, é só o ministério, só o pastor que tem que fazer missão. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda. Quem crê e for batizado será Salvo. mas quem não crê será Condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera,
não lhe fará dano algum, e porá a mão sobre os enfermos e hoje? Maravilha! Glória! O chamado de missões é para todos. Fala para o seu irmão, o chamado de missões. Peraí. Assim nem eu vou acreditar em você, meu filho. Fala para ele, o chamado de missões. É para todos. Aleluia. Glória a Deus. Mas onde é a missão? Pode ser na tua casa. A missão pode ser no teu trabalho. Glória! Pode ser na tua escola. Eu me recordo que eu estava na rua, obrigado, pastor, na vizinhança. Que eu vou estar perto desses mestres. Estava fazendo faculdade. Eu tinha costume de levar uns folhetinhos e tinha um culto. Se não me engano era meia hora. E a moça estava ali com um semblante triste, chorando. Peguei e falei para ela, Jesus te ama. Mas você tem que ver como o semblante daquela menina mudou. Ou seja, um simples gesto que pode mudar a vida de uma pessoa. Um simples folheto pode mudar a vida de uma pessoa. Eu lembro que eu estava descendo o morro, comunidade da Gambá. Eu passei por um moço e falei assim, Jesus te ama. Alguns dias depois encontrei com ele. Ele falou, rapaz, tu passou aqui e falou, Jesus me ama. Aquilo ficou em coro na minha cabeça, Jesus te ama, Jesus te ama. Aleluia. Glória! Uma simples palavra Glória! pode mudar a vida de um alguém que está no nosso lado. Aleluia. Aleluia! Quarto, Glória a Deus. quem capacita para a missionária é Deus. Põe para mim, Davi, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Aleluia! Só que esse capacitar aqui, não é aquele capacitar que você deita na rede, eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a paz. Diz a história que o camarada caiu da rede. Não que sejamos capazes por nós mesmos, Aleluia! de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus! Como essa capacidade vem de Deus? Como nós começamos a praticar. Aleluia! Você tem um ofício, você fez um curso, você começa a ser capacitado daquilo quando você começa a praticar. Esse é o nosso presbítero Flávio. Rapaz, esse homem me levou para a obra, eu estou olhando para cima, está no recreio. Tu está entendendo alguma coisa? Não estou entendendo nada. Ele está marcando, botando nível, medindo. Está vendo aqui, mano? Ele me explicava, mas eu não estava entendendo. Daqui a pouco começou a ter forma. Meu Deus! E a capacidade dele veio através da prática. Glória. Aleluia, Jesus! Deus não quer simplesmente que temos teoria, mas Deus quer que tenhamos a prática. Aleluia! Louvado seja. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Outro ponto, Mateus capítulo 25, versículo 35, se eu não me engano. Oh, Deus! Fala que tive fome e deste de comer, é assim. Outro ponto, não ser negligente à obra. O que é ser negligente? Ser displicente. Não dar devida atenção. Põe para mim, Davi. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro, hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão, foste me ver. Então os judeus lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá,
Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos, irmãos, a mim me fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não fizeste a mim. Glória. Irmão, isso aqui é uma coisa muito séria. Não está dizendo que eles estavam em pecado, em adultério, em prostituição. Não está dizendo isso. Está dizendo que eles foram negligentes à obra. E o Senhor falou: apartai-vos de mim, porque estive com fome e não me deste de comer. Estava com sede e não me deste de beber. Estava nu, não me vestiste. Irmãos, é um perigo negligenciarmos a obra de Deus. Para fechar, Provérbios capítulo 22, versículo 1. Para ser um bom missionário tem que ter um bom testemunho. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Aleluia. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. A palavra até convence, mas o testemunho arrasta a multidão. Não adianta eu falar com a boca e com a vida viver aquilo que eu preguei ao contrário, fazer ao contrário daquilo que eu preguei. Irmão, se você não tem coragem de repente de sair e pregar, pelo menos não dê um mau testemunho. Não seja que nem aqueles que a gente chega e diz: rapaz, estou vendo que você é crente, mas aquele vizinho ali, se for para ser crente igual a ele, quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Aquele pastor. Então, irmãos, a obra de Deus é uma coisa séria. E Deus conta conosco para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Deus tem um chamado para cada um de nós. Glória. Será que nós já despertamos para o nosso chamado? Timóteo, desperta o dom que é em ti. Claro, sobre a exposição dos presbíteros. Igreja, minha vida, despertamos o dom que é em nós, porque aquele que nos emprestou, ele um dia vai voltar para pedir contas da nossa mordomia. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.